12 homens são convocados para participarem de um júri popular. O crime: fraticídio, o assassinato de um pai pelas mãos do próprio filho. O réu, um jovem de classe baixa, de uma minoria étnica, que jura que o crime não foi praticado por ele, apesar de todos os indícios contrários, como as testemunhas, né, que são seus vizinhos, as brigas constantes entre o jovem e o seu pai e a arma do crime, um punhal com as suas digitais. Cabe então aos 12 homens do júri proferirem a sua sentença. 12 Homens e uma Sentença é o primeiro filme do diretor Sidney Lumet, um cineasta prolífico, aí, um diretor que começou uma carreira bastante sólida dirigindo aí as séries para televisão daquela época, né? Então, principalmente assim, séries de drama, de suspense, de policiais, que eram bastante populares ali na década de 50 ainda. O Sidney Lumet é um cara muito interessante de se analisar, né, a carreira dele, porque ele tem uma grande qualidade analítica, uma grande qualidade visual nos seus filmes, que apesar dele ter feito assim uma grande quantidade de filmes, não foram assim tantos filmes que fizeram sucesso no cinema, porque ele acabou também variando, ele seguiu dirigindo séries para televisão, ou até filmes produzidos especificamente para televisão, mas alguns poucos filmes que ele fez direto assim pro cinema foram grandes sucessos, né? Como o Sérpico, de 1973, protagonizado aí pelo Al Pacino. Temos aí a primeira adaptação do romance de Agatha Christie, O Assassinato no Expresso Oriente, de 1974, também dirigido pelo Sidney Lumet, né? A primeira adaptação da obra. O grande clássico também, que é um que eu vou fazer uma análise aqui qualquer dia desses aí, qualquer live dessas, Um Dia de Cão, de 1975. Também, né? É um filme que ele explica e mostra muito, mesmo naquela época, 1975, ela se parece em muitas situações o mundo em que nós vivemos hoje em dia ainda, né? Tem também Rede de Intrigas, de 1976, Sob Suspeita, de 2006, inclusive é o clássico filme aí de tribunal, com o Vin Diesel com cabelo ainda, né? Aí eu não sei se é o cabelo de verdade dele ou se é uma peruca ali, uns aplique e tudo, mas, né, é interessante de assistir. E o roteiro é do Reginald Rose, que ele escreveu muito mais, assim, séries para televisão, inclusive, né, o próprio 12 Homens e uma Sentença originalmente foi escrito pelo Rose para uma série de televisão, era um episódio de uma série antológica, né, onde cada episódio contava uma historinha ali, e esse episódio foi escrito por ele, e o episódio, né, essa história, essa intriga que tem ali, ela foi tão bem escrita, é uma história tão bem amarrada, tão um tema assim bastante pesado ali para aquela época, e acho que ainda para os dias de hoje, né? Ele conversa muito com o que nós observamos hoje em dia em questão de racismo, os preconceitos contra pessoas com as classes mais baixas, relacionados a crimes hediondos, né? No caso aí, por exemplo, o assassinato do pai pelo próprio filho. O interessante é que esse roteiro do 12 Homens e uma Sentença, essa história, ela apareceu pela primeira vez, como eu falei ali, num episódio de uma série de televisão em 1954, também escrita pelo Reginald Rose, com um episódio dessa série Studio One, né, que ela tinha esse formato antológico ali, com temas mais dramáticos. Na verdade, ela foi adaptada de uma série de rádio, ou seja, a versão original dela ainda veio do rádio, na época assim das radionovelas, dos radiodramas, que hoje em dia a gente vê bastante popularizado aí nos podcasts de audiodramas e tudo. Isso aí é bem mais antigo, de data de década de 40, né, onde tiveram as primeiras transmissões de década de 30, né, 40, as primeiras transmissões de rádio, né. Então, com esse grande sucesso aí do filme do Sidney Lumet, de 1957, houveram então diversas outras adaptações pelo mundo todo, né? Eu catei algumas aqui, então tem pelo menos 3 longas-metragens, 3 adaptações indianas,
durante o decorrer das décadas, né? Tem uma adaptação em russo, tem uma adaptação feita na China, existem versões que foram feitas para televisão aí em diversos países, também foram adaptadas diversas vezes em vários países para o teatro, e também incontáveis curtas-metragens inspirados aí nessa incrível história, né? Mas vamos começar então apresentando aqui qual é que é essa história. Vamos para análise então. Bom, o filme ele se passa ali ainda, né, no ano de 1957, e ele reflete muito aqueles Estados Unidos bastante conservador ali, com essa grande divisão entre classes e um preconceito ainda muito forte, muito enraizado ainda naquela época. Porque ali, década de 50, ainda em alguns estados lá nos Estados Unidos, ainda existiam, por exemplo, os ônibus para pessoas de cor, os banheiros públicos ainda para pessoas de cor, os bebedouros para as pessoas de cor, lá eles chamavam pessoas de cor as pessoas negras, né? Então eles não podiam ainda, tinham várias cidades e estados assim que não podia se ter essa mistura entre as pessoas ali, exatamente por esse grande preconceito que ainda existia, né? Então a gente tem aí uma cena inicial do tribunal que usa um grande plano geral aí, bem imponente, né, do prédio, tudo, mas aí a gente tem, passando ali por um breve momento dentro ali da sala, ali no tribunal, onde a gente tem um pequeno vislumbre do réu ali, do jovem, e depois tem essa transição aí para a sala de deliberação, onde vai mudando bastante esse tom aí imponente que a gente é apresentado no início do filme, né? Então o Sidney Lumet, ele filma o início, né, essas partes iniciais do filme com as lentes grande-angulares, que é para mostrar assim os lugares, os ambientes maiores, para eles nos darem a impressão de que eles são maiores do que realmente são, para a gente ter essa ideia de imponência desse grande espaço, né? Esses ângulos altos ali, para estabelecer esse espaço e focar a princípio ali na trama, na história, um calor físico das pessoas. Ali no roteiro, daí eles vão explicando que aquele dia tá muito quente, os personagens estão com calor, eles falam que ouviram no rádio que é o dia mais quente do ano, que tá muito abafado. Então esse desconforto térmico aí, ele funciona na verdade como um primeiro catalisador do estresse que os jurados estão passando ali durante essa deliberação, né? Durante toda essa trama. E eles querem que isso termine logo, né? Eles não querem perder muito tempo ali naquele calor e tudo mais. Então, por exemplo, tem a cena em que eles entram ali na sala de deliberação e não tem ar-condicionado. Eles estão com a luz apagada, porque é dia ainda, então entra bastante iluminação pelas janelas e eles tentam ligar o ventilador, que tem um ventilador de parede, assim, ele não tá funcionando. Então eles estão ali tirando os casacos, um tá enxugando a testa com lenço, outro, né, força um pouco ali para levantar a janela, é aquelas de levantar, para abrir a janela, para entrar um pouco de ar, né? E aí esses papos, aqueles papos fora, assim, né, que eles vão falando, calor, né? Diz que vai ficar mais calor ainda. Mas... E aí eles comentam, não, mas o rádio falou que vai ter uma chuva mais tarde. E aí tem um outro personagem ali, um outro jurado que ele fala, não, mas eu tenho uns ingressos pro jogo do Cubs aqui, o Cubs é de beisebol, né? Tenho ingressos aqui pro beisebol e eu não quero perder, então vamos votar logo aí, vamos votar rapidão porque eu quero ir embora para ver o jogo. É interessante ter em mente esse detalhe, né? Tem esse personagem aí que ele quer terminar logo essa votação porque ele tem um jogo importante. Tem outros que querem terminar logo porque tem outras coisas a fazer. Enfim, a gente passa aí por uma primeira votação, né? Temos aí essa primeira votação onde temos o jurado 1, primeiro representante ali, que ele até explica que ele, como ele já participou como jurado algumas outras vezes, então se ninguém mais se opor a isso, ele pode ser meio que o líder ali que vai direcionar as votações daquela deliberação, né? E aí ninguém se opõe, acham ok e tal, alguns ali vão, né, ser jurados ali pela primeira vez,
Então ele, ok. E aí os personagens, alguns propõem, pô, vamos fazer uma votação aqui logo entre nós, porque a gente já viu lá no julgamento que é certo que o rapaz lá é culpado, então vamos, se der todo mundo votar aqui que ele é culpado, a gente já se libera logo e vamos embora, né? Então eles fazem uma votação tipo, quem acha que ele é culpado, levanta a mão. Então tem alguns assim que levantam na hora ali, tudo. Tem outros que dão uma olhada na volta, assim, olham para uns para os outros, daí vão levantando a mão devagarinho, assim, meio receosos. E nós temos ali o jurado número 8, que ele não vota, ele fica quieto, assim, parado, né? Então eles fazem toda aquela representação, e nisso a gente pode até ver essa votação, onde essa maioria vota como culpado aí, no conceito da Hannah Arendt, onde ela cita a banalidade do mal, né? Onde a destruição ela acaba ocorrendo, na verdade, não por uma perversidade das pessoas, mas sim pela recusa delas em pensar, em raciocinar, em refletir. Então, para eles ali é tudo muito banal. É um caso corriqueiro de mais um jovem que matou alguém. Então, tá tudo apontando que ele é o culpado, então certamente ele deve ser o culpado. Então vamos votar logo que ele é culpado e a gente se livra disso. E ninguém reflete sobre, será que ele é realmente culpado? Nós prestamos bem atenção em todos os pontos que foram apontados ali naquele julgamento do rapaz. Então, por exemplo, o jurado número 7, que é o vendedor aí que quer ir no jogo do beisebol, né? Ele tá louco pra ir embora, ele quer ir no jogo do beisebol. O jurado número 1, que, né, é o votado ali como presidente, ele tenta manter uma ordem ali entre os votantes. Aí nós temos também o jurado número 12, que ele é um publicitário. Ele vê esse caso, na verdade, como um briefing publicitário. Então é algo assim que apareceu ali no julgamento, apresentaram todas as provas ali, então tipo, tudo bate ali certinho como eles imaginam que deve ser a questão de culpado, então para ele é culpado. São muitas facetas, né, desses personagens aí que é muito interessante. Cada personagem ele tem um background, uma história, eles têm um conceito assim que são muito legais de se analisarem especificamente cada um. Mas se eu for analisar especificamente cada um, daí a gente vai ter uma live aí de 5 horas e se vamos noite adentro. Então vamos focar aqui em alguns pontos, né? O Sidney Lumet, ele utiliza muito assim o movimento da câmera e os planos para ele apresentar essa história também, por ser um lugar fechado, né, onde todos eles estão enclausurados, não tem muitos pontos onde dá para colocar a câmera, então num único plano, onde ele faz alguns movimentos, ele faz vários planos diferentes, num plano sequência, onde a gente vai focando primeiro em 2 personagens, depois em outros 2 ou 3 personagens, depois em outro 1 ou 2 personagens, sem nenhum corte nesse movimento. Então a gente é apresentado logo nesse início a essas reflexões, a esse histórico de cada um desses personagens que fazem parte aí desse júri. Então a gente vai para uma segunda votação, porque ali eles não ficaram tão certos, né, disso aí, porque ainda tinham ali alguns personagens que estavam meio receosos de votar culpado, porque eles estavam vendo vários outros votarem culpados e eles, né, se deixaram levar pela manada, pelo grupo ali e votaram. Mas ao verem aquele único jurado, o jurado número 8, não votar, aí eles pensam assim, opa, talvez tenha alguma coisa aqui diferente que dá pra gente analisar, né? Então o jurado número 8, ele começa a apresentar os seus argumentos da importância de eles analisarem esse caso. E nessa primeira votação ela foi aberta. Todo mundo viu o que cada um votou. Então, o jurado número 8, ele faz uma proposta para os outros, de fazerem todos eles uma votação secreta, com um papelzinho assim, anotando guilty, not guilty, culpado, inocente, né, tudo. Então, se todos os 11 jurados votarem culpado, o jurado número 8 promete que ele vai ceder e vai aceitar que o cara é culpado, né, que o jovem é culpado, e daí eles terminam isso. Então eles fazem essa votação, e aí eles vão abrindo, o jurado número 1, né, o presidente ele vai abrindo, culpado, culpado,
culpado, culpado, inocente. Um daqueles 11 que havia votado culpado naquela primeira votação aberta mudou o voto dele. Então é alguém que já estava receoso naquele primeiro momento e ele mudou o voto por ele ver que ele não estava sozinho naquilo e que tinha uma pulga atrás na orelha, né? Então nós temos aí também um outro jurado muito importante. Eu não tô falando os nomes deles porque na verdade os nomes eles acabam não sendo falados tanto. Inclusive o nome do jurado número 8 e não me lembro agora, o jurado 9, se não me engano, a gente só é revelado o nome deles lá no final do filme. Então eu vou ficar sempre falando os nomes dos jurados pelo número, né? O 1, 2, 3 até o 12, né? Então nós temos ali o jurado número 3, um personagem bastante importante que ele acaba meio que se destacando como um grande antagonista da história, né? Ele acaba sendo mais agressivo, né? E ele acaba agindo mais agressivo ainda com esse jurado número 5, que foi quem o mudou de ideia nessa votação. E esse jurado número 5, ele é uma pessoa que se viu naquele jovem por ele ter crescido também, assim como aquele jovem, numa região periférica, de uma classe baixa, que passou por muitas dificuldades. Então ele pensou assim, poxa, deve ter alguma coisa a mais aqui que não tá muito bem explicada nesse crime que aconteceu, né? Então ele vai revelando aos poucos aí as suas origens, mas isso acaba gerando, né, esse primeiro grande conflito entre o jurado número 3, que é um cara vendedor ali, que ele já vai apresentando logo no início da história que ele tem alguns problemas com o próprio filho, já faz alguns anos que ele não fala com o próprio filho ali, né, um cara bastante agressivo. E esse jurado número 5 que tem essa conexão com esse jovem pela questão da sua classe, né, porque os dois são da mesma região, do mesmo bairro lá naquela cidade, se não me engano até é Nova York ali, né. Enquanto eles estão conversando, eles estão discutindo, o jurado número 9, que é um idoso ali, ele fala, quer saber? Vou mudar meu voto também, eu acho que tô com algumas dúvidas aí. E aí já começa, né, a ter alguns estresses aí com outros personagens ali, e o jurado número 9 ainda fala assim, poxa, vira pro número 8 e fala, quero ouvir os teus argumentos, fiquei curioso, fala aí, por que você acha que ele não é culpado? E aí ele vai explicando as suas teorias, né, sobre isso. Então a gente vê aí bastante essa coragem do jurado número 8 de se impor a essa decisão de manada, né, esse movimento de manada que a princípio numa maioria pegou e levantou a mão rapidamente, alguns outros receosos, e ele não, eu não vou junto, eu quero raciocinar, eu quero pensar um pouco mais sobre isso. Uma coisa importante aqui para citar, que eu tinha até esquecido, é que o jurado número 8, ele é interpretado pelo grande Henry Fonda, que também foi produtor do filme 12 Homens e uma Sentença. E é interessante até pegar por essa questão, assim, que o filme, o 12 Homens e uma Sentença, quando ele foi lançado, de longe ele não foi um sucesso de público. E de crítica, sim, tiveram algumas críticas boas, mas ele não fez um grande sucesso como grandes outras obras haviam feito. E realmente a história é muito boa, o filme é muito bem trabalhado, muito bem dirigido. E o Henry Fonda, como ele foi produtor do filme, ele ficou tão frustrado com esse fracasso aí na bilheteria naquela época, que ele acabou nunca mais trabalhando como produtor de algum filme. Ele nunca mais produziu filme algum, ele só ficou na atuação mesmo, né? Então, o jurado número 8, ele começa sendo, né, como o único a votar não culpado. Então ele não é que ele diz que o réu é inocente, ele não afirma isso, mas ele defende um direito ético ao debate, né? Então, o diretor, o Sidney Lumet, ele vai posicionando visualmente, né, nos seus planos aí, o personagem, o jurado número 8, mais isolado, separado no enquadramento. Às vezes nós vemos o jurado número 8 assim num primeiro plano, pensando, assim, sério, sozinho, enquanto os outros personagens estão lá no fundo, no plano de fundo, conversando entre eles. Ou então o jurado número 8 mais para um lado, assim, onde tem uma divisória na janela ao fundo, que a linha da janela ela serve como uma divisão
com os outros personagens estão do outro lado, né, do plano. Então existem esses movimentos de câmera, esses planos que eles vão colocando visualmente esse início mais isolado do personagem e do jurado número 8. Mas à medida que ele vai expondo essas falhas na defesa do jovem, que de fato muito provavelmente não foi uma defesa muito boa, não, porque lá nos Estados Unidos, assim como no Brasil, né, lá nos Estados Unidos existe essa questão de quando alguém que está sendo julgado por um crime não tem condições de pagar por um advogado, o Estado cede um advogado, né, que trabalha ali para o Estado, tudo, para defender ele. Mas normalmente nesses casos, não vou dizer que sempre, claro, né, mas normalmente os advogados aí, eles não estão com muita vontade, eles vão receber o mesmo salário deles, eles não vão receber a mais que isso, a mais por ter defendido tal e tal pessoa. Então ele tá ali puramente porque é uma escala, ele recebeu aquele trabalho ali de defender o rapaz, normalmente até no mesmo dia ou no dia anterior, ele pega ali, defende do jeito que dá, se não der, não deu, azar, e vai pro próximo júri, né? Então, o jurado número 8, ele acaba questionando, né, essas falhas aí da defesa, e ele acha muito grave essa questão de... Temos aí, então, um jovem no início, assim, da sua vida, digamos, praticamente. Ele deve ter é um adolescente, ali pelo jeito que mostram, talvez alguém de 16, 17, 18 anos, por aí, né? Que pode ser condenado à cadeira elétrica, sem qualquer tipo de questionamento mais aprofundado sobre se foi realmente ele que cometeu aquele crime. Então o filme ele acaba estabelecendo esse tema central dele, que é esse peso aí da dúvida razoável. Será mesmo que esse jovem cometeu esse crime? Então o jurado número 8 ele usa uma lógica, né, essa lógica aí para acabar desmontando as certezas mais arrogantes aí que os outros personagens têm é óbvio que ele tava com a faca foi o punhal, aquele foi ele que comprou no bairro, a vizinha do outro lado da rua enxergou ele esfaqueando, o vizinho do andar de baixo ouviu a briga, a discussão e batida de porta e tudo mais, certo que foi ele, né? Mas a gente tem essa dúvida razoável para fazer valer esse questionamento. Então a gente tem essa desconstrução aí dessa prova irrefutável, né? Que são essas provas irrefutáveis, né? Com essa materialização da dúvida que eles acabam começando a ter. Então, a acusação vivia batendo assim na mesma tecla de que o canivete, o punhal que foi usado no crime, era raríssimo. Mas na verdade daí tem uma cena ali em que o jurado número 8, ele pede ali para ver o punhal, a faca, eles olham, observam, e o jurado número 8 ele tira do bolso uma faca exatamente igual, provando ali naquele momento, fora da sala, né, do julgamento, ali dentro daquela sala de deliberação, que a acusação fez uma mentira. Não é um punhal raro, não é um punhal caro, não é algo que é difícil de se ter. O jurado número 8 ele fala que ele viu a faca no primeiro dia lá do julgamento, e aí ele foi lá no bairro e ele encontrou numa lojinha uma faca igual por muito barato. E ele comprou, exatamente para ter uma materialidade dessa prova, né, para ver o que ele poderia pensar, né, o que ele poderia desenvolver a partir desses argumentos da acusação. Então o jurado, ele, né, compara e mostra ali para os outros jurados, né, tudo, que ele tinha comprado por poucos dólares essa faca naquele mesmo bairro. Então essa ação ela acaba quebrando o argumento de que essa arma ali que o réu usou era uma arma única. Então é até interessante ali que o Lumet ele filma a faca assim cravada
na mesa num primeiro plano e ao fundo ele divide visualmente ali os jurados, né? Nós temos ali o protagonista, né, o jurado número 8 com os outros jurados ali do outro lado, né? Então simboliza essa divisão e esse problema que a promotoria teve de colocar esse argumento bastante raso, né? E que todo mundo já estava achando que era uma pura verdade. Ninguém foi atrás para investigar, para tentar ver se era verdade isso, né? Isso aí nos remete muito aos dias de hoje, onde existem notícias as mais absurdas que a gente recebe aí na internet, nos grupos de WhatsApp, e a gente não faz nem o menor esforço de entrar no Google e dar uma pesquisada para ver se é real ou não. É muito importante se fazer isso hoje em dia ainda. Imagina naquela época que era mais difícil, né, de se conseguir esse tipo de informação. Então nós temos aí uma segunda prova, né? O que acontece? O vizinho idoso lá da vítima, ele afirmou ter ouvido a briga e ter visto também o réu fugir 15 segundos depois dessa briga. Então o jurado número 8 ele pede a planta do apartamento e acaba meio que reconstruindo o trajeto, que é mais ou menos, ele faz mentalmente, pede ali para os outros jurados ajudar ele, botar uma cadeira aqui, a porta tá a tantos metros da cama, então ele mede assim mais ou menos a metragem, bota uma cadeira para representar a cama, bota outra cadeira para representar a porta, aí faz tantos metros para representar o corredor, né, exatamente para ele fazer uma reconstrução do que o idoso, né, o vizinho idoso teria falado, né? Então, usando o próprio ritmo desse idoso que estava com problema na perna e mancando, ele acaba provando que, na verdade, o idoso demoraria muito mais do que 15 segundos para chegar até a porta do apartamento, para olhar no corredor e ver a outra pessoa saindo. Ou seja, quando ele argumentou que aconteceu, que ele viu alguém saindo do apartamento exatamente 15 segundos após a briga, na verdade não foi. Ele falou 15 segundos, mas foi muito mais, porque ele demorou muito mais tempo para fazer esse caminho dele, né? A porta pode marcar. Marquei. E quanto tempo deu? Exatamente 41 segundos. Esse vizinho ali, ele até explica lá, porque ele, na verdade ele tinha um derrame, e ele havia sofrido um derrame, por isso ele andava muito lento, muito devagar, e que por essa simulação ele teria demorado mais ou menos uns 40 segundos para chegar até a porta, ou seja, muito mais do que ele afirmou ter falado lá, né? Então, não sabe se ele mentiu deliberadamente ou se foi só um equívoco aí dessa testemunha, né? Mas ficou evidente que não é uma informação correta que ele acabou falando lá. E aí nós temos de novo o jurado número 3 explodindo em fúria, né? Gritando que vai matar o jurado número 8, que tá caindo dessa armadilha aí pra provar que, né, ele vai matar aí, mas ele tá na verdade caindo, né, nessa armadilha verbal aí do jurado número 8, né? Então acabam tendo ainda mais esses conflitos aí dentro dessa sala de deliberação, né? Então logo depois eles fazem mais uma votação, a terceira, que é aberta, com todos eles se olhando, e acaba consolidando um placar de 8-4. 8 pessoas votando em que o jovem é culpado e 4 pessoas dizendo que ele é inocente. Ou seja, começamos com um só dizendo que ele é inocente, na primeira aberta. Depois, na segunda votação fechada, foram 2. Aí o idoso lá, o jurado número 9, ele já mudou, foram 3. Aí agora mais um mudou, foram 4. Assim vai indo, né, aos poucos. E essa é a ideia do filme, é de colocar os personagens para refletirem, para irem atrás das informações mais corretas e fazerem um julgamento, tentarem ao menos fazer um julgamento mais justo daquele jovem. Eu já falei ali que o réu, ele é um jovem de uma minoria étnica ali, não é algo explícito
assim, quem ele, de qual etnia ele é, né? Mas ele também é de um bairro mais pobre, periférico e tudo mais. Então o jurado número 10, ele começa a ser bastante preconceituoso e violento nesse seu preconceito, assim, uma xenofobia forte, sabe, que acaba tratando esse rapaz, esse jovem, como fazendo parte de uma raça perigosa. Então a gente vai vendo, hoje em dia ainda existem traços, né, de pessoas que ainda têm esse mesmo tipo de discurso, né, de colocar pessoas de etnias diferentes como pessoas perigosas, pessoas violentas, né? Então vamos analisando esses discursos, esses personagens que, olha só, né, faz mais de 60 anos que esse filme foi lançado e nós temos ainda as mesmas discussões, as mesmas questões tratadas com esses racismos, essa xenofobia, todos esses preconceitos, né? Em contraste a esse jurado número 10, nós temos ali o jurado número 4, que ele é um analista mais frio, assim, dessas ações, e que o preconceito dele, na verdade, é puramente classista, né? Então ele é daqueles, assim, que acredita rigidamente, assim, em dados dos bairros mais pobres. Ou seja, se a pessoa, ela foi criada num bairro mais pobre, a tendência é que ela seja uma pessoa violenta. Então são questões de dados estatísticos, e ele é bastante dessa área. Então a gente tem um clímax do preconceito que acaba ocorrendo quando o jurado número 10 acaba tendo um surto racista e todos os outros jurados acabam meio que virando as costas para ele, porque mesmo que os outros jurados ainda acreditem que o réu é culpado, esse jurado número 10, ele foi num extremo muito absurdo de preconceito que os outros pararam e pensaram, não, pô, segura a onda aí, cara, pô, aí tu foi demais, não concordo com isso aí que você tá falando, cara. Aí eles começam a dar as costas, assim, ele meio que começa a falar sozinho, não, mas você não acha que é verdade, você não acredita nisso, que não sei o que, porque é verdade e tal. A própria cinematografia, o movimento da câmera, que vai se distanciando do jurado número 10, faz também nós, espectadores, nos distanciarmos desse jurado número 10, colocando ele mais distante da gente, ou seja, quanto mais distante, menorzinho ele fica, assim como a pequenez das pessoas que têm exatamente esse mesmo discurso, esse mesmo pensamento, esses mesmos preconceitos, né? Deixando ele cada vez mais isolado naquela sua insignificância e até vergonha de estar sozinho pensando esses grandes absurdos. Nós então temos, depois, né, alguns conflitos acontecendo, o jurado número 3, que ele é o elemento mais agressivo, diferente da agressividade do jurado número 10, esse jurado número 3, ele tem uma agressividade que ela acaba vindo de outro contexto, digamos assim. E ele acaba meio que sendo esse último a ceder. A sua fúria ali, ela na verdade não é contra o réu em si, é uma questão mais ideológica, é uma projeção dele bastante dolorosa da vida dele, da sua própria relação que foi rompida com seu próprio filho anos atrás, que foi aquele comentário que eu falei logo ali no início, que é o que o personagem fala no início. Ele mostra a carteira dele com a foto do filho e fala, faz tempo, faz 3, 5 anos que a gente não se fala e tudo mais. Então ele utiliza o réu para punir ele no lugar, numa versão, né? Ele usa o réu para punir numa forma simbólica, como se estivesse punindo o seu próprio filho que o abandonou, que se distanciou dele. Então nós temos aí essa questão familiar, uma discussão, uma briga que teve entre pai e filho, e o filho pensou assim, pô, meu pai não vale a discussão, não adianta, por mais que eu fale, ele não muda a cabeça, então eu vou me distanciar.
E pro pai, né, no caso o jurado número 3, ele ficou amargurado com isso e quer jogar toda a raiva dele em cima do réu, vendo no réu a imagem do próprio filho. Então o Lumet, ele filma esses embates que tem entre o jurado número 13 e o número 8 nesses closes, né, nesses planos cada vez mais fechados, né, para mostrar os contrastes entre um e outro, né? Porque ele simplesmente, o jurado número 3, ele está votando ali por uma questão ideológica dele. Ele não está analisando aquela questão e separando os fatores como o jurado número 8 está fazendo. Então, à medida que o filme avança, essas lentes que o Sidney Lumet vai usando, que começaram com aquelas grande angulares, vão virando para umas lentes teleobjetivas, cada vez mais fechadas, deixando os personagens num cenário cada vez mais fechado, menor, claustrofóbico, aproximando eles e lembrando, né, que é um dia quente, um dia de calor, o dia mais quente daquele ano. Então tu imagina colocar 12 pessoas numa sala fechada que tá, de certo modo, ficando cada vez menor, e eles discutindo entre si, é algo para ficar cada vez mais estressado também, né? Então nós vemos aí as paredes parece que estão se aproximando, o teto parece que vai baixando, e tudo isso vai sufocando não só os personagens, como também nós, espectadores, que vamos ficando cada vez, de certo modo, mais estressados ali com aquela situação, como se nós estivéssemos ali junto como mais um jurado nessa sala de deliberação. Aí existe uma nova votação, né, onde o jogo empata 6-6. O jurado número 8, então, ele apresenta um outro argumento, onde ele cruza o depoimento da vizinha do prédio da frente, né, uma mulher idosa também, que disse que viu o crime através das janelas, né, do prédio dela, enquanto passa o trem, porque lá, né, nos Estados Unidos tem aqueles trens suspensos, né, na rua, e ela viu o crime acontecendo enquanto o trem estava passando, e ela viu através das janelas do trem a janela onde o crime estava acontecendo, né, assim como o idoso disse ter ouvido o corpo cair, e o vizinho idoso, né, que disse que ouviu um baque assim no chão, só que tudo ao mesmo tempo enquanto está passando o trem. Então o jurado número 8, ele demonstra que um trem passando, ele faz um barulho ensurdecedor, que acaba sendo impossível para uma pessoa idosa, que talvez já tenha alguns problemas de audição, ter ouvido esse baque, né, esse som surdo assim, de um corpo caindo no chão. Ou então, ainda mais, qualquer fala, qualquer discussão que alguém tenha no andar de cima, né? É um barulho muito alto que tem esse trem passando, né? Então o Lumet, ele vai passando o plano entre cada um, fazendo um enquadramento no rosto de cada um dos jurados, onde eles estão cada vez mais convictos, né, das suas ideias. Alguns ainda acreditam que o réu é culpado, e os outros ali acreditam que ele não é culpado desse crime. Então essa resistência desses que ainda acham que ele é culpado, ela vai desmoronando aos poucos a partir desses argumentos que o jurado número 8 vai colocando. Então esses jurados vão ficando alguns ali mais vacilantes, então eles propõem uma nova votação e o placar acaba virando drasticamente, sendo 9 dizendo que não é culpado contra 3 dizendo que é culpado, que o jovem é culpado. Então, para convencer esses 3 restantes, tem-se um debate, né, sobre a facada, onde o jurado número 5, aquele que é criado na periferia, né, a pedido do jurado número 8, ele demonstra como que se usa a faca. Deixa eu pegar aqui, por exemplo, uma caneta. Normalmente, uma pessoa que não tem conhecimentos assim de como se usa uma faca, vai imaginar que a pessoa vai dar uma facada assim, aqui tá a lâmina, segura na empunhadura da faca e esfaqueia a pessoa assim, que nem no, como é que é, no Psicose, né? Ele vem esfaquear a pessoa, só que a marca do machucado, né, é mais ou menos na altura das costelas, e o jovem, ele é alto, e é um corte mais abaixo, vindo de baixo. E aí ele pergunta
pro jurado número 5 como é que é, né, que ele faz. Então ele mostra o formato do canivete, que ele é usado assim de baixo para cima nesse movimento, o que também não faz sentido na questão do uso que o rapaz teria feito ali, né? Então tem toda essa explicação que esse jurado número 5 faz, que ele acaba desbancando, porque o rapaz, o filho, né, da vítima, ele é uma pessoa alta. Se ele fosse usar a faca daquela maneira, seria mais acima, né, da onde está o corte fatal da vítima, né? Então essa reconstituição deixa somente os jurados 3, 4 e o 10 mais acuados ali, porque eles estão vendo que realmente o que eles estão fazendo aqui faz sentido, e realmente essa história, né, desse jovem ser o culpado tá meio que caindo por água abaixo. Então o jurado número 4, ele ainda resiste, mas ele ainda está bastante baseado no argumento da mulher que viu o crime. Então o jurado número 9, né, ele nota que esse jurado número 4, ele fica massageando o nariz. Ele fica mexendo assim, seguidamente aqui tudo, né, por causa dos óculos. Ele usa óculos, então tem aquela, na armaçãozinha, tem aqueles borrachinhas, né, que ficam aqui segurando o óculos aqui na altura dos olhos, né, desse nariz, e isso aqui causa um desconforto. Então esse jurado número 4, ele fica assim, às vezes massageando para dar uma aliviada, e o jurado número 9, ele nota isso e diz que essas marcas aí, ele viu nessa testemunha, nessa senhora idosa, essas mesmas marcas, mas ela não estava usando o óculos naquele momento. Talvez, muito provavelmente, por algum tipo de vaidade, porque talvez óculos naquela época ainda representasse algo de pessoas velhas, e a mulher não queria parecer alguém mais velha, então ela não estava usando óculos para não ter esse tipo, talvez algum preconceito, ou simplesmente por essa vaidade, né, de ela não querer parecer mais velha. Então o jurado número 8 acaba concluindo que ela estava deitada na cama, tentando dormir, quando viu o crime. Mas então ela não estava com óculos, logo ela não teria como ver com exatidão quem havia feito aquele crime, né? Quem teria matado ali a vítima. Então esse argumento aí dessa testemunha acaba caindo. Então nós vemos ali os jurados número 4 e número 10 mudando seus votos. E nós temos então somente o jurado número 3, que está isolado na votação de 11-1, que ali num lampejo de raiva e vendo todo o seu mundo cair, ele acaba rasgando a foto do filho dele num surto emocional, chorando, desmoronando e proferindo as suas últimas palavras ali no seu último voto, falando não culpado, falando inocente. Ou seja, temos aí o desenvolvimento de toda a história, onde de 11-1 votando culpado, conseguimos então, o jurado número 8 conseguiu então inverter absolutamente todos os votos. E nós temos aí uma questão muito interessante por esse momento, né, onde tem esse... um pouco antes até, né, quando começam quando o jurado número 8 começa a apresentar os seus argumentos e mudar a cabeça ali dos jurados e tudo mais, tem uma coisa muito importante, porque daí meio que começa a fechar o tempo, está entardecendo e o tempo começa a fechar, as nuvens, e começa a ficar escuro. Então eles acendem a luz da sala, e nesse momento eles descobrem que o ventilador está ligado diretamente à luz da sala, que como ela estava apagada, o ventilador não adiantava ligar a chavezinha do ventilador, que ele não ia ligar. E quando eles ligaram a luz da sala, o ventilador começou a funcionar, fazendo ventilar um ar um pouco mais fresco. Então nós temos aí dois elementos narrativos que funcionam muito bem para essa história, que primeiro nós temos a iluminação, está trazendo o jurado número 8 está trazendo a iluminação aos outros jurados, para que eles raciocinem, para que eles pensem, vejam todos esses argumentos, essas provas, né?
e eles acabem pensando, refletindo muito melhor do que simplesmente ter aquela vontade de terminar logo e condenar uma pessoa possivelmente inocente à cadeira elétrica. Nós temos também o ventilador ligando, soprando aquele vento mais fresco, ou seja, aquele frescor do conhecimento, o frescor da esperteza, do raciocínio, né, que está saindo de um dos personagens, está sendo levado pelo vento para os outros personagens, está se dissipando ali entre os outros personagens. E lá no final do filme, quando nós temos essa virada, né, de todos esses personagens, enfim, a chuva começa a cair. Então, lavando o mundo desses pensamentos, dessas atitudes, dessas deliberações secas e diretas, sem um mínimo de questionamento, sem um mínimo de dúvida que era necessário para esse tipo de julgamento. Então a gente tem essas mudanças de perspectivas aí desses jurados, de alguns desses jurados, né? Essa virada aí, né, dessas perspectivas começa ali pelo jurado número 9, que é o idoso, que ele acaba validando com o jurado número 8 por puro respeito a essa coragem que o jurado número 8 teve de se impor contra o argumento dos outros, né? Nós temos também então o jurado número 5, que cresceu naquele mesmo bairro, naquele mesmo ambiente, né, do réu, e ele traz todo aquele conhecimento técnico, aquele conhecimento das ruas, e principalmente aquele sobre como se usar um canivete, que acaba desmontando aquela prova principal ali, que é a prova do crime, né? Temos também um outro, o jurado número 11, que ele é um relojoeiro imigrante, que ele defende fervorosamente a beleza do sistema democrático americano, dizendo que não, porque os Estados Unidos é o berço da democracia e tudo mais, que acaba ironizando os nativos que desprezam esse sistema democrático, né? Então ele acabou também mudando esse pensamento a partir da democracia que eles estão tendo aí dentro da sala de deliberação, com um dos personagens apresentando todos esses argumentos e os outros personagens, não, talvez eu acho que ele esteja falando aí mais, né, alguma coisa mais concreta, mais real, né? Temos também o jurado número 2 ali, que ele começa sendo mais tímido, mas ele acaba ganhando, né, uma voz e se impondo ainda mais contra o jurado número 3, né, que é esse cara mais grosso, mais rude. E temos o jurado número 6, que é um operário, que ele exige um respeito aos mais velhos. Quando alguns personagens começam a brigar com o jurado número 9, que é o idoso, e ele, não, peraí, cara, vocês estão brigando com esse idoso aqui, não, vamos respeitar ele é mais idoso, ele tem uma sabedoria, vamos respeitar e tudo mais. Então, essas mudanças de voto, elas são acompanhadas não só numa questão narrativa do roteiro, pela construção e o desenvolvimento dos personagens, mas também pelos movimentos e as mudanças de enquadramento que tornam eles cada vez mais centralizados. Eles estão falando cada vez mais diretamente não para os outros jurados, mas para nós, espectadores, trazendo para nós esse conhecimento de que nós precisamos ir atrás das informações, nós precisamos buscar o conhecimento, que nem dizia, né, o ET Bilu, busquem conhecimento. Nós temos que, nós não devemos simplesmente aceitar qualquer coisa que nos falam e querem nos empurrar a goela abaixo, né? A gente tem que se impor, a gente tem que raciocinar e pensar, não, mas peraí, tem alguma coisa aqui que não tá se encaixando, então vai atrás, né? Vai se informar, vai pesquisar, vai dar um Google para saber se aquela notícia é real ou é mentirosa, se aquela pessoa falou de fato isso, que hoje em dia a gente está perdendo muito isso aí nas informações que chegam pra gente aí na internet, nas redes sociais, né? Então, aí já fazendo esse gancho que um filme de 1957 ainda é muito atual com o que nós estamos vivendo hoje em dia. Então a gente tem esse grande desfecho, né, que quando o veredito unânime de inocente é alcançado,
Então essa tensão que foi sendo criada no decorrer do filme, ela se desfaz. A chuva que está caindo lá fora e que refresca, né, aquele ambiente abafado, faz o calor ceder, diminui as tensões dos personagens que estavam lá naquele calor insuportável, um suor e tudo mais. Então existe toda essa narrativa que não só dos personagens, mas do ambiente em que eles estão inseridos, tudo trabalha para que a história seja muito mais poderosa do que simplesmente as 12 pessoas conversando e deliberando entre si. Então nós temos ali a cena final, onde os jurados acabam saindo lá do tribunal, depois, né, da sua deliberação, e essa fotografia do Lumet acaba, assim, ela vai operando assim, num recuo mais dramático, onde a câmera volta a usar as lentes, aquelas grandes angulares, para mostrar o suntuoso prédio lá do tribunal, né, com os planos mais abertos ali da fachada do prédio, com aquela chuva caindo. E a gente está experimentando essa sensação de alívio, né, com a chuva caindo ali fora, essa respiração mais tranquila, mais leve. E nós temos ali os jurados número 8, o protagonista, e o jurado número 9, que é o idoso, aquele que primeiro mudou o seu voto, ou não, foi o segundo, né, que mudou o seu voto, mas que esteve ao lado do jurado número 8, que que mudou o voto dele por uma curiosidade e por respeito ao jurado número 8 se impor ali contra a votação, contra, né, a deliberação dos outros. Então os dois estão juntos ali e eles se despedem brevemente e eles terminam conversando ali e falando: poxa, qual é que é o seu nome? Ei! Desculpe, qual é o seu nome? Davis. Meu nome é MacArthur. Bom, adeus. Adeus. E eles se afastam e vão embora. E o filme termina com essa cena de chuva, nesse frescor e nesses ânimos refrescados e essa alma lavada dos personagens. Então, uma curiosidade aqui assim do filme é que ele foi rodado só em 21 dias, com um orçamento muito baixo, e quase toda essa ação, aí, praticamente o filme inteiro, digamos mais de 90% do tempo do filme, ele é rodado nessa única sala aí de poucos metros quadrados, que foi aí um feito fenomenal aí na produção do filme. Então, gente, esse é 12 Homens e uma Sentença, um filme que eu indico fortemente a todo mundo, pessoas aí que estão estudando cinema ou que gostam, que são cinéfilos por curiosidade, por vontade de conhecer mais sobre cinema. 12 Homens e uma Sentença é um filme obrigatório para você assistir e ampliar os seus horizontes quanto à narrativa cinematográfica, tanto de roteiro, que fala ali do desenvolvimento de personagens e da trama, quanto também de cinematografia, a fotografia, o movimento da câmera, a direção de arte com cenários e tudo mais, e principalmente a direção magistral desse grande mestre, Sidney Lumet. Você assistiu a um corte da live do GR, essa live que acontece aí praticamente todos os domingos a partir das 19 horas da noite. Então assim, se você gostou desse vídeo, deixa seu like, deixa o comentário, te inscreve aqui no canal e aparece aí nas lives também para comentar no chat e tudo mais, e deixa nos comentários algumas ideias de temas aí que eu posso abordar nessas lives e que podem virar vídeos aqui nesse canal. Então, muito obrigado por assistir.